a culpa por delitos, roubos, era sempre atribuída aos mais pobres, jamais pelos poderosos. Esse era o sentido da pregação do Sermão do Bom Ladrão. Como a literatura reproduz com tanta precisão e brilhantismo a realidade brasileira, que vem de seu passado e perdura ainda hoje. Um certo jesuíta, lá pelos idos do século XVII, conhecido como Padre Antônio Vieira, perambulou entre as terras tupiniquins e lusitanas. E nessas andanças, investiu-se de muito, mas muito conhecimento, e assim decide escrever sermões, vários por sinal. Foi através desses escritos que o padre externou sua coragem, denunciou abusos de pessoas poderosas, entre elas colonizadores, reis absolutistas, governadores arrogantes, autocratas, gestores de cidades e criticou até mesmo o tão temido Tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica. Em um desses sermões, o padre, com bastante perspicácia e clareza na forma de linguagem, decide então denominá-lo de O Sermão do Bom Ladrão, onde expressa com muita lucidez a realidade da época, englobando o Brasil colônia e a metrópole portuguesa. Naquele tempo, isto é, o século XVII, não por um acaso, o ambiente relatado por Antônio Vieira constitui um retrato fiel do Brasil de hoje. Ao entrarmos no Sermão do Bom Ladrão, eu digo com toda certeza, estamos diante de uma obra monumental e extraordinária. Aliás, deveria integrar currículos escolares, pois é indispensável para se conhecer a verdadeira história do Brasil, contada pela literatura e pouco explorada, pouco conhecida pela maioria dos brasileiros. E vou logo dizer que não pretendo aqui desmontar o país do berço esplêndido, mas apenas tentar analisar como a corrupção vem dominando esse país em toda a sua trajetória histórica. E está esparramada em todos os seus rincões. E haja corrupção. Portanto, encontrei na literatura barroca um primeiro caminho para iniciar essa jornada que eu então vou denominar de Brasil 500 anos de corrupção. Mas antes de falar sobre a obra em si, valeria muito a pena conhecer um pouco desse ilustre escritor, o Padre Antônio Vieira. O mesmo nasceu em Lisboa, em Portugal, em 6 de fevereiro de 1608 e veio a falecer em 1697. Foi missionário, teólogo, orador e ainda diplomata. No ano de 1614, ainda criança, com apenas 6 anos de idade, mudou-se para o Brasil com a família e escolheram a Bahia, onde desde 1609 seu pai exerceu o cargo de escrivão. Foi ordenado padre e iniciou sua carreira de pregador a partir de 1633. Retornou um tempo depois para Portugal, quando exerceu uma ativa vida política, mas muito crítica, colocando-se em defesa dos cristãos novos. Assim acabou por despertar ódio na Inquisição. Por isso, acabou sendo preso. Nesses tempos de estada na metrópole, atuou também como conselheiro de Dom João IV, na época rei de Portugal, e como diplomata, foi mediador e representante daquele país em relações econômicas e políticas. De volta ao Brasil, manteve seu lado astuto e desafiador, onde dedicou à evangelização dos índios, defendendo-os dos colonos, especificamente no Maranhão. O padre Antônio Vieira faz parte do barroco do Brasil e de Portugal, considerado até por alguns como o principal autor dessa escola. Devemos enquadrá-lo à literatura luso-brasileira. A literatura barroca inserida numa época de reforma protestante e contra-reforma é lembrada em grande parte pelo trágico período da Inquisição. Aliás, momento assustador na história da Igreja. Bastante, então, desafiador para o padre Antônio Vieira. Além disso, o antropocentrismo renascentista encontra oposição no teocentrismo imposto pela Contra-Reforma. Dentro desse contexto de oposição e embate de ideias é que surge, portanto, o chamado Barroco,
que tem como uma de suas principais características o uso de certas figuras de linguagem, principalmente da antítese e do paradoxo. Padre Antônio Vieira era excelente orador e bota retórica nisso, sempre muito destemido, mesmo em meio à Inquisição. Seus sermões tinham propósitos para a pregação religiosa e com muito, mas muito apelo político de reconhecimento das minorias esquecidas ou pior, exploradas. Portanto, pregava com muita eloquência, tanto para índios, brancos, negros, brasileiros, portugueses, africanos, como ainda para os dominadores e dominados. O padre Antônio Vieira passou a escrita 203 sermões. Em vida foram publicados 190, cuja edição organizou e acompanhou. O grande conjunto é constituído por 182 sermões que representam realmente a grande obra da sua carreira de pregador. O Sermão do Bom Ladrão foi pregado na Igreja da Misericórdia de Lisboa no ano de 1655, diante de Dom João IV e sua corte. Aliás, ali Antônio Vieira descarregou suas críticas sem a menor piedade aos absurdos cometidos pelos membros da corte, sem poupar sequer juízes, ministros e conselheiros de Sua Majestade o Rei. Assim, a culpa por delitos, roubos, era sempre atribuída aos mais pobres, jamais pelos poderosos. Esse era o sentido da pregação do Sermão do Bom Ladrão. Ao utilizar-se do púlpito como mensageiro para exortar as aberrações dos poderosos, através da leitura do Sermão do Bom Ladrão, o padre estava, na verdade, desabafando. Apesar de estar na Igreja da Misericórdia, disse claramente ser ali na Capela Real e não na igreja o local que mais combinava com seu discurso. Aliás, um verdadeiro sermão. Por que iria expor assuntos pertinentes à Sua Majestade e não à piedade? Por isso que tinha que ser ali, naquele local. Na verdade, esse sermão constitui um artefato de pregação e, ao mesmo tempo, de persuasão, no jogo de palavras entremeadas de figuras de linguagem, com destaque para as metáforas. Diante do exposto, vou citar alguns trechos do Sermão do Bom Ladrão proferidos, portanto, na Capela Real pelo padre Antônio Vieira. Abram aspas. Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Fecham aspas. Nesse caso, o padre destaca o papel dos privilegiados na sociedade e utiliza no plural Alexandres, baseado em Alexandre o Grande, vencedor de várias batalhas. Segundo Antônio Vieira, os Alexandres roubam, mas, por ironia, acabam absolvidos nos tribunais. Observa-se no sermão os desmandos da sociedade na época. Estamos aqui no século XVII. Ao exaltar as diferenças entre aqueles que roubam para sobreviver dos que roubam uma nação simplesmente para enriquecer-se, encontra-se muito bem estruturado na exposição de Antônio Vieira. São os paradoxos. O Sermão do Bom Ladrão traz como visto à tona a realidade de hoje do Brasil. Injustiça para com os mais pobres e impunidade para os mais influentes. Uma compensação pelo mal feitor. Abram aspas. Suponho finalmente que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que só vão, mas levam de que eu trato, são outros ladrões de maior calibre e da mais alta esfera. Fecham aspas.
Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais próprio e dignamente merecem esse título, abram aspas, são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou administração das cidades, os quais já com força roubam e despojam os povos. Fecham aspas. Fica, portanto, bastante claro o emprego de paradoxos nos seus escritos, perfil da literatura barroca. Assim prossegue o padre no seu texto. Abram aspas. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo de seu risco, estes sem temor, nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam, enforcam. Fecham aspas. A luta de padre Antônio Vieira a favor dos injustiçados foi tão fervorosa, tão acusatória e tão agressiva que seus superiores passaram a desconfiar que tivesse algum antepassado judeu. Haja vista que havia uma forte perseguição aos judeus na Europa naquela época. Não nos esqueçamos das ideias avançadas de Antônio Vieira ao nunca ter se integrado ao estreito ambiente político e religioso de seu tempo. Quando o Tribunal da Inquisição estava no auge, mandando queimar homens, mulheres, em julgamento arbitrário, manipulado e muitas vezes forjado, ninguém teve a coragem de ir ao rei, ao papa, à nobreza e aos influentes do reino, como assim fez o jesuíta, para denunciar as arbitrariedades cometidas pela sua igreja, principalmente em Portugal. Na realidade, sua visão crítica da igreja, sua concepção de mundo, sua noção de justiça e de tolerância, seu respeito às diferenças o colocam em um lugar especial em qualquer sociedade. Tendo em vista a classe dominante de Portugal, e inclui-se aí também a brasileira, de comportamentos retrógrados e desrespeitosos, principalmente com as minorias, fato que o colocaria em um status de mente superior ou mente avançada em qualquer sociedade. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, no ano de 1666, desferiu um grande golpe a Antônio Vieira, ao emitir uma ordem de prisão e assim colocá-lo no cárcere. O padre, desafiador das regras da igreja da época, portanto, estava condenado, após atravessar uma trajetória de sermões e colocar às claras os desmandos da sociedade. A punição é exatamente por dizer a verdade. Após 2 anos de humilhações, vivendo em um calabouço escuro, Vieira foi levado a um auto de fé privado e recebeu a sentença de reclusão em uma casa da Companhia de Jesus, sem direito a voto ou a se candidatar a algum cargo na ordem. Além, é claro, de o proibirem de pregar seus eloquentes sermões para o público. Chega de sermões, ou melhor, chega de falar a verdade e desafiar a autoridade divina. Mas o padre conseguiu deixar sua pátria e seguiu para Roma, onde tentaria reabilitar seu nome junto ao Papa e desmascarar de uma vez por todas o Santo Ofício. O reconhecimento, portanto, da importância dos sermões de Padre Antônio Vieira e principalmente o Sermão do Bom Ladrão para a historiografia brasileira constitui, sem sombra de dúvida, um passo gigante na evolução do conhecimento da realidade do país. Ou seja, as situações relatadas no passado ainda persistem no presente. A violação da ética e principalmente da moral, fato evidente quando Antônio Vieira relatou o papel do rei e de seus bajuladores sanguessugas do erário público. Nesse contexto, ressalto a dificuldade do Brasil em combater a corrupção. Poderia mesmo ser considerada como um dos obstáculos ao princípio da dignidade humana, ao prejudicar, sobretudo, os mais pobres,
os excluídos da imensa riqueza deste país.